começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Deixa eu só instalar esse negócio aqui, gente. Tá ligado? Isso tá produzindo? Não. Tá ligado aí? Vai ficar assim, deixa eu usar. Tá bom. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós vamos tratar aqui de um assunto que Santo Afonso reclamava já no século XVIII, que era pouco ouvido nas homilias, os pregadores davam pouca atenção, e por isso ele tinha escrito uma obra para chamar a atenção das pessoas, né, sobre a oração. Santo Afonso viveu finalzinho do século XVII, até um pouco antes da Revolução Francesa, 2 anos antes da Revolução Francesa, 1787, ele morreu. E dentre as obras mais lidas dele no mundo, estão as obras sobre a oração. Ele fazia muitas pregações sobre a oração e escreveu sobre a oração, e que foi publicado aqui no Brasil num livrinho que é um resumo de uma obra que ele escreveu sobre oração, chamada Oração, né? Publicado pela editora Santuário, que publica as obras dele. Nós já fiz uma palestra mês passado, um tempo atrás, aqui também, sobre esse livro, e hoje a gente escolheu o tema sobre como e o que pedir a Deus, que é o núcleo do livro, né? A primeira parte do livro, e foi o que nós vimos na palestra anterior, ele procura fundamentar, do ponto de vista bíblico, do Velho Testamento, do Novo Testamento, o valor da oração, o valor que Deus dá à oração, e portanto o valor que nós temos que dar à oração. E nessa segunda parte ele procura fundamentar também, com depoimentos de santos e com trechos da Bíblia, né? O que nós devemos pedir a Deus, segundo o próprio Deus, né? E como nós devemos pedir, né? Então, digamos assim, a parte prática do livro, né? No final da palestra, se a gente tiver tempo, eu vou ler algumas orações do próprio Santo Afonso, que eu reputo de uma beleza extrema, né? Ele tem orações espalhadas pelos livros dele todos. Então, ele escolhe tratar desse tema baseado em Santo Tomás de Aquino, né? Aqui a gente tem 2 grandes teólogos, né? Um usando os escritos do outro, né? O Santo Afonso é comparado a Santo Tomás de Aquino na teologia moral, né? Então, ele resolve seguir o comentário inicial de Santo Tomás e discorrer sobre isso, né? Então, ele diz que o Santo Tomás, ele coloca 4 condições para a pergunta por quem e o que devemos pedir. Então, o Santo Tomás diz: para si, pedir para si mesmo,
coisas necessárias à salvação, com devoção e com perseverança. Os 4 itens que Santo Tomás escolhe, né? E orações para si, coisas necessárias à salvação, com devoção e com perseverança. Assim que o Santo Tomás responde a pergunta. E ele vai discorrer sobre isso. Curiosamente, a primeira condição de pedir para si, ele coloca 2 grandes santos em discussão sobre isso, São Tomás de Aquino e São Basílio Magno. São Basílio Magno é um padre da igreja que tem, sei lá, uns 5 ou 6 santos na família dele, né? São Gregório e Nanzinha Zeno, as 2 irmãs dele foram santas da igreja, então é uma família ilustre, que está lá no céu. E Santo Tomás diz que a oração que tem eficácia é a oração para si. Cada um tem que rezar por si mesmo. São Basílio, já muito antes de São Tomás, diz que não, que nós devemos rezar pelos outros também, né? E aí ele coloca várias citações bíblicas, obviamente, que fundamenta essa oração nossa pelos outros, né? Recomenda muito, né, essa oração pelos outros, e diz o seguinte, que Deus ouve essa oração que nós fazemos para os outros, e desde que os outros não resistam à graça de Deus, essa oração é muito eficaz, né? Ele cita santos que dizem, inclusive, que a oração pelos outros é mais eficaz do que a oração para nós mesmos, né? Em completa oposição a Santo Tomás. Embora eu acho que Santo Tomás, quando ele estava dizendo que a oração eficaz é para si, é porque, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar para a gente mesmo, né? Porque senão não adianta a gente ficar rezando para os outros e não pedir as coisas necessárias para a salvação da alma da gente. A primeira responsabilidade nossa é com nós mesmos, né? Com a nossa alma, etc. Depois com os outros. Eu imagino que Santo Tomás esteja só enfatizando esse caso. Mas, de qualquer forma, é interessante porque ele coloca o Santo Tomás discutindo com vários santos, né? Nessa parte. E recomenda que nós devemos rezar pela conversão dos pecadores. Uma das mais frequentes pedidos nossos nas orações a Deus, recomendação do próprio Santo Afonso, é que a gente reza pela conversão dos pecadores. Porque ele diz que essa é uma obra especialmente querida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor veio aqui, sofreu tudo que sofreu e morreu na cruz, justamente para salvar os pecadores. Ele próprio dizia que veio aqui para os pecadores, né? E ele diz que, nesse sentido, ele concorda, inclusive, com o padre Frederick Faber, tem uma obra muito bonita a esse respeito, que quando nós rezamos pelos pecadores, nós estamos contribuindo com a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a obra de salvação das almas. Portanto, essa oração é muito querida de Deus, quando a gente reza pela salvação. E desde que a pessoa para quem a gente está rezando não resista, em última análise, a todas as graças de Deus, ela será convertida pelas nossas orações, né? Bom, a segunda condição de Santo Tomás é as coisas que nós devemos pedir as graças necessárias à nossa salvação. E é muito interessante porque a única certeza que nós temos de Nosso Senhor, palavras dele, né, é de que essas graças serão atendidas. Nenhuma outra graça será atendida. Então, tudo que nós pedirmos a Deus, que seja indiretamente ligado à nossa salvação, será atendido segundo a nossa necessidade daquela coisa para a nossa salvação. Tudo que for contrário à nossa salvação e que a gente pedir a Deus, Ele não nos dará.
Então, não é ilícito, por exemplo, nós pedirmos coisas materiais a Deus. Uma dificuldade financeira, pedir para que a gente saia dela. Uma pobreza extrema, pedir para que a gente saia dessa pobreza extrema. Enfim, isso não é ilícito. Mas todas as vezes que nós pedimos coisas materiais a Deus, nós devemos colocar como condição de que essas coisas sirvam para a nossa salvação. Porque admitindo para Ele que nós sabemos que Ele só nos dá, né, coisas necessárias na nossa salvação. A única preocupação que Deus tem com a gente é a salvação da nossa alma, mais nada. Então, ele discute aqui, por exemplo, por que tem certas pessoas pobres que rezam a vida inteira para Nosso Senhor sair da pobreza e Nosso Senhor não atende a essas pessoas. Então, diz o Santo Afonso que é justamente porque Deus sabe que se essas pessoas mudassem de uma situação de pobreza para uma situação de riqueza, elas se perderiam. As almas se perderiam. Então, ele não atende, simplesmente não atende. Tem uma história muito bonita de Santa Teresa de Ávila, que ela, naquelas fundações de conventos carmelitas que ela fazia, então, ela teve um contato com um nobre, na época, que doou uma grande quantidade de dinheiro, terras, etc., para ela fazer um convento carmelita, e depois foi pedir a ela para que rezasse para a salvação da alma dele. Ela olhou para ele e falou assim: você tem certeza mesmo que você quer que eu reze para a salvação da sua alma? Ele falou: tenho, com certeza, quero que o senhor reze. Pois é, então, às vezes, a salvação da nossa alma requer que a gente passe por dificuldades na vida e tal. Não, pode rezar para a salvação da minha alma. Então ela começou a rezar. 2 anos depois dessa grande doação, ele perdeu toda a fortuna dele e morreu na miséria. Quase que absoluta. Né? Então, a relação entre bens materiais e salvação da nossa alma é uma relação que a gente acaba não entendendo, mas que Deus sabe direitinho o que fazer. A mesma coisa quando a gente pede o alívio para doenças. Não é ilícito pedir isso, né? Embora a gente deva sempre focalizar tudo que a gente peça a Deus na salvação da nossa alma. Mas não é ilícito que a gente, num sofrimento de doença, a gente peça a Deus a salvação da nossa alma. Mas Ele, obviamente, só atenderá a isso se o alívio da nossa doença contribuir para a salvação da nossa alma. Se a manutenção da doença e do sofrimento que a doença traz contribuir para a salvação da nossa alma, Ele nos deixará doente e sofrendo das consequências da doença. Não só nós, como todos os nossos próximos, né? E a nossa doença pode servir também para a conversão de outras pessoas, né? Então, Deus está sempre preocupado com a salvação da nossa alma e de quem esteja próximo a nós, que possa ser influenciado pelos comportamentos que nós temos diante as vicissitudes da vida. Então, isso também pode estar nos planos de Deus, nos deixar sofrer, para que as outras pessoas, vendo o nosso sofrimento e a reação que a gente tem a ele, possa se converter também. Deus usa sempre, na maioria das vezes, que a gente chama de causas segundas, né? Deus não aparece toda hora para as pessoas e fala: faz isso, faz aquilo, igual guarda de trânsito, né? Indicando aqui, ali. Mas Ele age através dos homens. Ele atinge as pessoas através dos semelhantes, né? Então, essas são as causas segundas. A ação normal de Deus no mundo é através de causas segundas. Causas segundas usando a natureza, causas segundas usando as pessoas, os seres humanos, né? Às vezes catástrofes naturais, etc, etc. Né? Então, na terceira condição de Santo Tomás,
diz que a gente deve rezar com devoção. Então aqui é preciso, essa palavra precisa ser bem entendida, porque devoção, como tudo no catolicismo, não é sentimento. O catolicismo não é uma religião de sentimento, certo? Religião de sentimento é protestantismo. A catolicismo é religião de vontade. Então, devoção tem a ver com a nossa vontade. É um movimento da vontade, tá certo? Guiada pela inteligência. Tá? Então, ele interpreta devoção aqui, né, como humildade e confiança. Então, nossas orações têm que partir de um coração humilde. Na Bíblia, tem muitas vezes o termo humilhado, né, ou humildes mesmo. Então, a humildade católica é o contrário da autoestima moderna. O mundo hoje, ele sempre preza muito esse negócio da autoestima. Não, você tem que aumentar a autoestima. Seu problema é que você está com a autoestima baixa. Seu problema a autoestima é o contrário da humildade. O contrário da humildade é o pecado mais capital de todos que nós podemos cometer. É o pecado que Lúcifer cometeu. É o pecado da soberba, né? São João, quando ele fala das 3 concupiscências, concupiscências dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, ele está se referindo a isso. Então, a humildade aqui é o contrário da soberba da vida. O que significa soberba da vida para São João? Soberba da vida para São João, e a soberba de modo geral, achar, é uma atitude de achar, considerar, que tudo que nós fazemos de bom no mundo, tudo que nós temos de bens materiais, todos os seres que gostam da gente, todas as pessoas que nos admiram, tudo isso é por causa dos nossos méritos próprios. Isso é chamado soberba da vida. A atitude de humildade é saber que nós não temos mérito para fazer o bem, nenhum mérito para fazer o bem, nenhum mérito para fazer o bem. Nós só podemos fazer de nós próprios coisas ruins no mundo. E tudo que nós fazemos de bem vem da graça de Deus. Então, essa atitude de humildade perante a oração é um pré-requisito fundamental. Ninguém que pede a Deus algo da posição da soberba da vida ganha absolutamente nada, por mais meritório do que seja o que a gente está pedindo. Então, a humildade é um pré-requisito básico para a oração eficaz. E aí ele vai citando várias partes da Bíblia, né? Dos Salmos por exemplo, o Senhor atendeu a oração dos humildes. Esse é o Salmo 101, versículo 18. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Tiago 4, 6. Ele faz um comentário muito interessante sobre São Pedro, quando São Pedro negou 3 vezes Nosso Senhor. Então ele dizia assim, que São Pedro foi soberbo. Ele acreditou que ele conseguiria resistir à tentação de negar Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor avisou para ele que ele ia negá-lo 3 vezes, se ele tivesse se ajoelhado no pé de Nosso Senhor e pedisse a graça da fortaleza para não negá-lo, Nosso Senhor teria dado. Como ele não pediu e acreditou que ele não ia negá-lo, ele cometeu nesse ato um ato de soberba. Certo?
São Francisco se dizia o maior pecador do mundo. São Francisco de Assis. Um dia um padre, monge também, chegou perto dele e falou: olha, é difícil acreditar que o senhor acredite mesmo nessa coisa, não é possível que o senhor não sabe, que o senhor é melhor do que muita gente, né? Ele falou: não, o problema é o seguinte, se não fosse a graça de Deus, eu seria o maior pecador do mundo. Por isso eu sou o pecador. Eu só não sou por causa da graça de Deus. Então, essa atitude de humildade, né? Filipenses, São Paulo nos Filipenses, né? Com temor e tremor, operai a vossa salvação. Portanto, nós temos que rezar com temor e tremor. Quem está de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Nós temos que nos ver sempre à beira de um abismo. E a nossa oração é que nos mantém longe da beiradinha fatal do abismo. Isso em relação à humildade. Né? Em relação à confiança, é também um pré-requisito que nós devemos rezar com confiança total. Nunca Deus deixou de atender os pedidos feitos a Ele. Ele sempre atende mais do que o que a gente pede, muito mais proporcionalmente às nossas necessidades e imediatamente. Ele cita o Eclesiástico, Santo Afonso: ninguém esperou no Senhor que fosse confundido. Alegrem-se todos, Salmos agora, aqueles que esperam em vós, exultarão eternamente, e vós habitareis neles. Outro salmo: todos os que nele esperam não pecarão. Porquanto em mim esperou, livrá-lo-ei, protegê-lo-ei e glorificá-lo-ei. Também dos Salmos. Bem-aventurado é o homem que espera em vós. Essa é uma bem-aventurança anterior à Nossa Senhora. Salmo 83, versículo 13. Bem-aventurado é o homem que espera em vós. Ao que espera no Senhor, a misericórdia o cercará. Também Salmo. Tem uma revelação de Nossa Senhora Santa Gertrudes, que o dia dela vai ser por agora, né? Acho eu, novembro. Não sei. Quem reza, esse Nosso Senhor falando para Santa Gertrudes, quem reza com confiança faz tanta violência ao meu coração que me obriga a atender a tudo quanto pede. Então, há as garantias de Nosso Senhor, da própria boca de Nosso Senhor, né? Nos Evangelhos, né? Pedi e recebereis, por exemplo, João 16, 24. Essa frase não tem nenhuma condicional, não tem nenhuma condicionante nela. Pedi e recebereis, né? Deus nos faz passar por isso é conhecido na literatura mística da igreja, nos faz passar por períodos de aridez espiritual, em que a gente tem muito pouca vontade de rezar, a nossa confiança titubeia,
há santos que passam por provações muito maiores, que é de rejeição à oração, de repugnância à oração, não é isso? E Santo Afonso garante que é nessas horas que a gente tem que ter mais a confiança, procurar ter mais confiança e não deixar de rezar. Nessa hora e nos momentos de tentação, né? Portanto, a esperança como virtude agora teologal, né? Que é a confiança, a esperança, né? É o fundamento da santidade, é o fundamento que nos faz prosseguir na nossa vida de oração. E todo o que tem esta esperança nele, santifica-se a si mesmo, assim também como ele é santo. Isso é a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 3. Mas aí há uma objeção que o próprio Santo Afonso coloca para responder, né? Há muita gente que fala assim, mas eu sou pecador, eu não vou ser atendido. Bom, primeiro, se nenhum pecador fosse atendido, nós não precisávamos rezar, porque todos nós o somos, em profusão, né? Ele está querendo dizer aqui o pecador, o infiel, né? Não é o católico pecador, porque pecamos sempre, né? Mas o infiel. Ele diz, baseado em teólogos, inclusive no próprio Santo Tomás, que o pecador é atendido quando reza, com confiança e com humildade. O único pecador que não é ouvido é aquele que reza sem o desejo de sair do pecado. Dizem, uma lenda, um gracejo que se faz a Santo Agostinho, diz que um pouco antes da conversão dele, ele pedia muito a conversão a Deus, mas depois aduzia no final, mas não para agora, daqui a pouco, certo? Não para agora, não para esse momento, né? E tanto o justo quanto o pecador recebe graças por meio da oração. Aqui ele cita Mateus 7, capítulo 7, versículo 8. Todo o que pede, recebe, e quem busca, acha. Essas palavras do Nosso Senhor, né? O publicano que pedia a Jesus, né? Tende, Senhor, piedade de mim, pecador. Ele próprio dizia, pecador, né? Mostrando a humildade dele, né? E aí eu vou citar uma frase do próprio Santo Afonso aqui, muito bonita, que é assim: como é grande e poderosa a oração. 2 pecadores no alto do Calvário morrem ao lado de Jesus. Um se salvou porque reza. Um se salva porque reza. O outro se perde porque não reza. A prova maior de que o pecador, o infiel, né, tem as suas orações ouvidas por Nosso Senhor é justamente São Dimas, né? Que foi salvo exatamente no último momento, né? E finalmente a última condição da oração que Santo Tomás coloca é com perseverança. Essa talvez seja a característica mais importante que fundamenta as outras características da oração. Porque ele quer dizer aqui a perseverança, Santo Afonso está considerando aqui a perseverança como uma coisa que nós não temos e que nós devemos pedir nas próprias orações que a gente faz. Ou seja, para nós rezarmos permanentemente com perseverança, nas nossas orações tem que ser incluído o pedido da graça da perseverança. Nós temos que rezar permanentemente pedindo a perseverança. A perseverança não é uma coisa que a gente consiga sem a graça de Deus, né?
E ele também analisa essa perseverança de um outro ponto de vista, que é a perseverança final. Essa graça é muito maior do que todas as outras, né? E é nessa graça que está equilibrada a salvação da nossa alma. Se nós não tivermos a graça da perseverança final, nós não nos salvaremos. Então, essa é a graça mais importante na vida do católico, a graça da perseverança final. O Santo Afonso afirma com clareza absoluta que nós não merecemos a perseverança final. Nós não merecemos. Isso é afirmado dogmaticamente pelo Concílio de Trento. Ele cita a afirmação dogmática do Concílio de Trento. E nós só conseguimos a perseverança final por graça de Nosso Senhor. Nós não merecemos. Nosso Senhor sempre falava isso, né? É preciso rezar sempre e nunca descuidar, né? Nos vários evangelhos. Vigiai, portanto, orando em todo o tempo, para que sejais dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de vos apresentardes com confiança diante do Filho do Homem. Lucas 21, 26. Nada te impeça de rezar sempre. Eclesiástico 18, 22. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus caminhos. Tobias 4, 26. Orai sem intermissão. 1 Tessalonicenses 5, 17. Então, deve-se pedir diariamente a graça da perseverança. Não só a perseverança de rezar permanentemente, como a perseverança final. Jesus, olha que coisa interessante, Jesus quer que o importunemos com as nossas orações. Jesus quer ser importunado por nós. E ele cita uma coisa muito interessante, uma frase de Nosso Senhor, e a interpretação de Santo Afonso é extraordinária. Ele fala assim, Nosso Senhor fala, né, em Lucas 11, 9, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Santo Afonso fala assim, bom, só bastava o verbo pedir e recebereis. Por que ele insiste? Por que ele insiste? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele diz né? Que ele quer que a gente peça as graças a ele com insistência, a mesma com que os pobres nos pedem esmolas. Então, a nossa posição perante Nosso Senhor tem que ser de pobre que está pedindo esmola. Certo? E pobre que está pedindo esmola tem que ser muito insistente para ganhar alguma coisa. Então, vários santos afirmam essas mesmas coisas. Deus, ele é movido, a misericórdia de Deus é movida pela nossa insistência. Por isso que nós temos que rezar permanentemente. Permanentemente. Sem parar. Bom, como é que a gente reza permanentemente, né? Sem parar? Eu separei para ler aqui para vocês uma aula, aqui vai ser a parte prática da aula, aula prática de oração. Santo Afonso, ele é um grande formulador de orações belíssimas, né? Eu tenho 3 livros dele aqui de orações, que eu vou ler algumas delas para vocês aqui. Mas
uma das práticas mais importantes da igreja, que foi se perdendo com o tempo, é a prática das jaculatórias. A jaculatória é uma pequena oração de uma frase, 2 frases, tá certo? Cuja fonte são as Sagradas Escrituras ou a devoção popular, ao longo dos milênios do catolicismo, e que nós podemos repetir, não é? Ao longo do dia. Não é? Essas jaculatórias são inclusive indulgenciadas pela igreja. Tá? Eu tenho aqui o manual de indulgências depois do Concílio Vaticano II. Né? E vou ler aqui para vocês aqui chamado invocações. Enfim, para mim invocação é um negócio uma palavra meio feia. Lembra a invocação de espíritos, essas coisas todas. Mas, enfim, invocação é o termo teológico que é. Eu prefiro jaculatório. Aqui tem uma sugestão de 35 jaculatórias. Tá certo? Porque a gente pode repetir isso toda hora, cada minuto, se quiser. Trabalhando, andando, assistindo aula, enfim. Abençoe-nos com seu dileto Filho, a bem-aventurada Virgem Maria. Amado Senhor Jesus, dai-lhes o descanso eterno. Bendita seja a Santíssima Trindade. Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, confio em vós. Coração de Jesus, tudo por vós. Coração sacratíssimo de Jesus, tende piedade de nós. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Dignai-vos que eu vos louve, ó Virgem Santa, dai-me força contra os vossos inimigos. E aí, assim por diante. Vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sois minha mãe e minha confiança. Senhor, salvai-nos, pois pecaremos. Isso a gente pode repetir o dia todo. Isso é uma forma de oração muito eficiente, porque nos faz lembrar sempre que nós não merecemos a salvação e que nós precisamos rezar para obtê-la. Né? Fora as orações usuais nossas, as jaculatórias foram sempre uma prática do católico ao longo dos milênios, dos 2 milênios, e que está se perdendo, obviamente. Né? Praticamente qualquer versículo dos Salmos é uma ejaculatória belíssima. Tá certo? Vocês podem escolher, obviamente, a que mais toca o coração, né, da gente. Então, as orações de Santo Afonso, elas são muito bonitas, muito bonitas. Né? No livro Glória de Maria, ele tem tantas orações que isso aqui pode ser considerado um manual de orações à Virgem Santíssima. Inclusive, eu não sei onde está aqui, e eu também não sei se é aqui, tem uma classificação dessas orações por página, para que a gente reze no mês de maio essas orações. Isso aqui é uma coisa assim, está aqui mesmo, viu? E são tantas as orações que tem assim, maio com Maria, ano ímpar, e maio com Maria, ano par. Tá certo? São tantas as orações aqui nesse livro, que deve ser o livro de cabeceira nosso. Eu vou ler uma que me toca muito.
Mas, enfim, tem muitas. Ó Mãe de Deus, Rainha dos anjos, esperança dos homens, escutai a quem vos chama e a vós recorre. Prostrado hoje aos vossos pés, consagro-me para sempre a vós, na qualidade de servo, e me obrigo a vos servir e honrar, quanto posso, durante o resto de minha vida. Pouco honrada sois, bem eu sei, pela homenagem de um escravo tão vil e rebelde como eu, que tanto tem ofendido Jesus, vosso Filho e meu Redentor. Mas se, apesar de minha indignidade, me recebeis como servo e me tornais digno pela vossa intercessão, este ato mesmo de misericórdia vos granjeará a honra que um miserável como eu vos não poderia dar. Aceitai-me, pois, e não me rejeiteis, ó minha mãe. Para buscar as ovelhas perdidas é que o Verbo eterno desceu do céu. Para salvá-las é que ele se fez vosso filho. E sereis capaz de repelir uma ovelhinha que a vós recorre para achar a Jesus? Pago já o preço de minha salvação. Meu Salvador já derramou por mim o seu divino sangue, o qual bastaria para salvar milhares de mundos. Só resta aplicar-me os merecimentos dele. E isso de vós depende. Virgem bendita, vós podeis, diz São Bernardo, dispensar a quem vos apraz os merecimentos desse sangue. Podeis salvar a quem quereis, nolo afirma São Boaventura. Salvai-me, ó soberana minha. Entrego-vos, nesse instante, toda a minha alma. Tratai de salvá-la. Ó salvação dos que vos invocam, direi, terminando, com o mesmo santo, salvai-me. Essa é uma das orações. Vocês veem que nessa oração estão todos os 4 requisitos de São Tomás de Aquino, né, que ele discute. Dá para perceber claramente. Pegando outro livro dele, que também é extraordinário, A Prática do Amor a Jesus Cristo, que também tem uma oração no final de cada capítulo. E aqui as orações são tão bonitas que eu não peguei nenhuma especial preferência. Vou pegar 2 aqui para ler para vocês, assim a esmo. Deus eterno, ofereço-vos todo o meu coração. Mas, meu Deus, que coração eu vos ofereço? Um coração criado para vos amar, mas que em vez de vos amar, tantas vezes se revoltou contra vós. Jesus, considerai que, se esse coração vos resistiu no passado, ele está agora penetrado de dor e de arrependimento, por vos haver desgostado. Sim, meu caro Redentor, arrependo-me de vos ter desprezado e estou resolvido a vos obedecer e a vos amar, custe o que custar. Atraí-me todo o vosso amor. Fazei-o por aquele amor que tivesse ao morrer por mim na cruz. Amo-vos, meu Jesus. Amo-vos com toda a minha alma. Amo-vos mais do que a mim mesmo. Verdadeiro e único amigo de minha alma. Porque fora de vós não vejo ninguém que quisesse sacrificar a vida por mim. Fazei-me chorar de dor diante de minha ingratidão para convosco. Pobre de mim, já estava perdido, mas espero que com a vossa graça me tenhais restituído a vida. De hoje em diante e para sempre, a minha vida será esta: amar-vos sempre. Fazei que vos ame e nada mais vos peço. Ele sempre termina
a oração a Nosso Senhor, fazendo uma pequena menção à mãe dele. Maria, minha mãe, aceitai-me como vosso servo e apresentai-me a Jesus, vosso divino Filho. Mais uma aqui a Nosso Senhor. Verbo encarnado, peço-vos, pelos merecimentos de vossa santa humildade, que vos fez abraçar tantos desprezos e injúrias por nosso amor. Livrai-me do orgulho e dai-me parte da vossa santa humildade. Como posso me lamentar de alguma ofensa, sobretudo depois de ter merecido tantas vezes o inferno? Meu Jesus, pelos méritos de tantos desprezos que sofrestes na vossa paixão, dai-me a graça de viver e morrer, humilhado nesta terra, como vos dignastes viver e morrer, humilhado por amor de mim. Por vosso amor, desejaria ser desprezado e abandonado por todos, mas sem vós nada posso fazer. Amo-vos, meu Deus, amo-vos como o tudo de minha vida. Estou resolvido e espero, com a vossa graça, sofrer tudo por vós: ofensas, traições, perseguições, dores, solidão, abandono. Basta que não me abandoneis, vós, o único bem de minha vida. Não deixeis que eu me afaste de vós. Dai-me o desejo de vos agradar, o entusiasmo no vosso amor, calma nos sofrimentos, paciência em todas as contrariedades. Tende piedade de mim, nada mereço, mas espero tudo de vós, pois me remistes com vosso sangue. Tudo espero de vós, Maria, minha mãe e rainha, porque sois o refúgio dos pecadores. Essa é outra oração. Agora, tem um livrinho que eu acho que toda a inspiração que sempre moveu Santo Afonso se concentra nele, que as orações de visitas a Jesus sacramentado e a Nossa Senhora. Esse livrinho foi publicado pela primeira vez em 1748. E ele tem aqui uma oração para cada visita ao Santíssimo, para cada dia do mês. Uma oração inicial e depois a oração de cada dia. E tem também uma oração para cada dia de visita a uma igreja consagrada a Nossa Senhora, ou a uma imagem dentro de uma igreja, ou enfim, uma visita a Nossa Senhora. Né? Esse livro é um tesouro, né? E eu vou ler aqui como finalização dessa nossa conversa, a oração preparatória, que ele sugere que essa oração preceda em cada dia de visita ao Santíssimo a oração do dia específico. Né? Senhor, meu Jesus Cristo, que, por amor dos homens, ficais dia e noite nesse sacramento, cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando e acolhendo todos os que vêm visitar-vos. Eu creio que estáis presentes no sacramento do altar. Adoro-vos do abismo de meu nada e graças vos dou por todos os vossos benefícios, especialmente por vos terdes dado a mim nesse sacramento, por me haverdes concedido por advogada Maria, vossa Mãe Santíssima, e finalmente por me haverdes chamado a visitar-vos nesta igreja. Saúdo hoje o vosso coração amantíssimo e quero saudá-lo por 3 fins. Em agradecimento pelo grande dom de vós mesmo. Segundo, em reparação das injúrias que tendes recebido
neste sacramento de todos os vossos inimigos. Terceiro, na intenção de vos adorar por esta visita em todos os lugares da terra onde vós, nesse divino sacramento, estáis menos reverenciado e mais abandonado. Meu Jesus, amo-vos de todo o meu coração. Arrependo-me de no passado ter ofendido tantas vezes a vossa bondade infinita. Proponho com a vossa graça não mais vos ofender no futuro. E nesta hora, miserável como sou, consagro-me toda a vós, e vos dou e entrego a minha vontade, os meus afetos, os meus desejos e tudo o que me pertence. Daqui em diante, fazei de mim e de tudo o que é meu, o que vos aprouver. Somente vos peço e quero o vosso santo amor, a perseverança final e o perfeito cumprimento de vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e da Santíssima Virgem Maria. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Enfim, amado Salvador meu, uno todos os meus afetos aos afetos do vosso coração amantíssimo. E assim unidos, eu os ofereço a vosso eterno Pai, pedindo-lhe em vosso nome e por vosso amor, se digne de os aceitar e atender. Então, Santo Afonso além do santo das glórias de Maria, né, é um santo que escreveu profundamente sobre a oração, né? E é uma coisa tão necessária para nós, para a nossa salvação, como ele fala nesse livrinho. O livrinho em que me baseei foi a oração, né, que já está... Bom, quando eu comprei já estava na 21ª edição, eu recomendo a todos, como também esses outros livros dele, né? Eu gosto, por exemplo, quando eu rezo ejaculatório, eu dou uma oração pronta, às vezes eu acho bom, por exemplo, uma frase, por exemplo, Mãe da Divina Providência, providenciar, é uma ejaculatória. Isso. Aí, a partir dela, ela ajuda também você a fazer orações espontâneas. Claro, a ejaculatória é bom porque você pode, enfim... e você não precisa perder, como ela está gravada na sua memória, você não precisa, enfim, perder muito tempo com isso. É uma forma de você rezar permanentemente, fazendo outras coisas, né? Assistindo uma aula, andando de ônibus. E é claro que a gente não está nos referindo aqui à oração que todo católico tem que fazer, que é no mínimo o terço, todos os dias, e para quem conseguir, o rosário. Porque essa oração, ela se sobrepõe às outras todas, porque foi a oração que Nossa Senhora em Fátima enfatizou que nós devemos rezar, porque o nosso tempo é de guerra. Lembre-se o seguinte, quando ela ensinou o rosário a São Domingos, a igreja estava em guerra contra os cátaros. E foi por isso que ela ensinou. O rosário é uma arma de guerra. Ela é absolutamente, ela se sobrepõe a todas as orações católicas, né? E mais ainda porque teve um evento em Fátima. Então, além do rosário, ou do terço, ou do rosário, nós podemos permanentemente rezar através dos ejaculatórios, ou lendo uma bela oração, por exemplo, no final antes de dormir, de Santo Afonso. E as orações espontâneas, obviamente, podem ser feitas com tranquilidade, devem ser feitas, e às vezes as pessoas são inspiradas para fazer as próprias orações, pessoas muito inspiradas, e para as que não são inspiradas, ou para as que preferem alguma coisa pronta, a memorização dos ejaculatórios é muito bom, porque você pode fazer isso ao longo do dia, né? O terço, o rosário, é uma coisa que é um pedido direto de Nossa Senhora. Portanto, esses pedidos diretos, aliás, eu tenho dito, talvez já disse para alguns de vocês, que em Fátima, Nossa Senhora fez um pedido para a alta hierarquia da igreja, que não foi atendido,
e que nós ficamos lamentando isso o tempo todo, mas ela fez um pedido direto para nós, que nós podemos fazer, atender o pedido dela, sem que a hierarquia da igreja atenda nada. Nós não dependemos da hierarquia da igreja para atender esse pedido direto que Nossa Senhora fez. É a reza do rosário e a devoção dos 5 primeiros sábados. Disso não depende a consagração da Rússia, depende de nós. Então é bom que a gente atenda o pedido dela para depois preocupar com a igreja na sua formalidade hierárquica, atenda também. Essa outra parte que não foi atendida, nós não podemos fazer nada. Nós somos leigos. Nós não pertencemos à hierarquia formal da igreja. Mas tem uma parte que ela pediu para nós que nós podemos fazer, ou que nós podemos escolher não fazer. Então é bom que a gente atenda esse pedido dela. E o pedido dela foi a reza do rosário e a devoção dos 5 primeiros sábados. É claro que o rosário é uma disciplina mais rígida de oração. Quem não conseguir fazer, reze o terço, pelo menos. Sem esquecer que terço, o rosário é composto de 3 terços, e o terço, é por isso que ele chama terço. Eu recomendo que reze os 3 terços que Nossa Senhora ensinou para São Domingos, e só eles. Certo? Mais alguma observação? Salve, Lord.